Júlia sempre acreditou que tinha encontrado o parceiro ideal em Caio. Eles estavam juntos há 3 anos e, apesar dos altos e baixos normais de qualquer relacionamento, ela nunca teve motivos concretos para desconfiar dele. Caio era atencioso, divertido e fazia questão de demonstrar carinho. Sempre que podia, preparava surpresas, deixando bilhetes românticos ou levando flores sem motivo aparente. Para Júlia, aquilo era a prova de que ele era diferente dos outros caras que ela conheceu no passado. Mas, como dizem, a confiança é construída aos poucos e pode ser destruída em segundos. Nos últimos meses, no entanto, algumas atitudes dele começaram a despertar algo estranho dentro dela. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis para qualquer um, mas que uma mulher apaixonada sente no instinto. Caio passou a se distrair mais com o celular, rindo sozinho de mensagens que nunca compartilhava. Além disso, alguns compromissos surgiam de última hora, sempre com desculpas vagas. Júlia não queria parecer paranoica, mas aquelas coincidências estavam se acumulando, e ela não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Mesmo com essas dúvidas rondando sua mente, Júlia tentava se convencer de que estava exagerando. Afinal, não queria ser o tipo de namorada ciumenta que enxerga problema em tudo. Quando Caio a convidou para um jantar especial, ela viu aquilo como um sinal positivo. Ele lhe parecia animado, dizendo que conheceu um restaurante incrível e que queria levá-la para um momento especial. Júlia aceitou o convite com um sorriso, tentando afastar qualquer pensamento negativo. Talvez ela estivesse apenas sendo influenciada por inseguranças sem fundamento. Na noite do jantar, Júlia se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido que sabia que Caio gostava. Quando ele chegou para buscá-la, estava elegante, cheirando ao perfume que ela adorava. No carro, ele segurou sua mão e comentou sobre como estava ansioso para aquela noite, como se quisesse reforçar a ideia de que tudo estava bem entre eles. Júlia tentou relaxar, repetindo para si mesma que era apenas um jantar romântico e que qualquer desconfiança era besteira. Mal sabia ela que em poucas horas sua visão sobre Caio mudaria completamente. A caminho do restaurante, Caio dirigia com naturalidade, conversando sobre assuntos aleatórios. O nome do restaurante era desconhecido para Júlia, mas ele garantiu que era um achado recente. "Você vai amar, tem a sua cara", ele disse com um sorriso tranquilo. A confiança dele era reconfortante, mas ao mesmo tempo, Júlia sentiu um leve incômodo. Algo no jeito dele parecia ensaiado, como se estivesse tentando provar algo. Porém, decidiu ignorar essa intuição. Tudo indicava que seria uma noite memorável, só não da forma que ela esperava. O restaurante ficava em uma rua discreta, sem letreiros chamativos, o tipo de lugar que apenas clientes habituais conheciam. Assim que entraram, Júlia notou o ambiente acolhedor, com luzes baixas e uma decoração intimista. Era realmente charmoso, exatamente o tipo de lugar que ela adoraria descobrir junto com Caio. O garçom os guiou até uma mesa próxima à janela, e Caio puxou a cadeira para ela sentar, mantendo seu ar cavalheiresco. Ele parecia tranquilo, mas Júlia percebeu que seus olhos vagavam pelo salão, como se checasse alguma coisa. Quando se acomodaram, ele sorriu e pegou o cardápio, fingindo analisar as opções. Júlia fez o mesmo, mas logo percebeu algo curioso. Diferente dela, que estudava atentamente cada prato, Caio folheava o menu sem real interesse, como se já soubesse o que pedir. Era um detalhe pequeno, mas que acendeu um alerta dentro dela. Ele tinha dito que nunca havia estado ali antes. Então, por que não demonstrava mais curiosidade sobre os pratos? Mesmo assim, decidiu não fazer perguntas. Talvez fosse apenas impressão dela. Enquanto conversavam, um garçom passou próximo à mesa e cumprimentou Caio com um aceno discreto. Ele lhe retribuiu o gesto rapidamente, desviando o olhar logo em seguida. Júlia notou aquilo e seu coração acelerou. Não era um cumprimento qualquer, como se fosse a primeira vez que ele estivesse ali. Havia uma familiaridade sutil, como se fossem conhecidos.
Antes que pudesse questioná-lo, Caio sorriu e mudou de assunto, falando sobre uma viagem que eles poderiam fazer em breve. Júlia tentou se concentrar na conversa, mas o incômodo não a deixava. Em meio ao jantar, uma mulher se aproximou da mesa, interrompendo a conversa deles. Loira, bem vestida e com um olhar direto, ela se inclinou levemente em direção a Caio e perguntou algo em tom baixo. Ele respondeu rapidamente, esboçando um sorriso tranquilo. Relaxa, amor, ela só me pediu informação. O tom casual dele parecia querer encerrar o assunto antes mesmo que Júlia pudesse reagir. Mas o olhar da mulher não passou despercebido. Era um olhar de quem sabia mais do que deixava transparecer. O desconforto de Júlia aumentou, mas, para evitar uma cena, ela apenas forçou um sorriso e assentiu. Tentou continuar a refeição como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro dela já sabia que aquela noite não terminaria bem. Os instintos que ela vinha ignorando estavam gritando agora. Ela ainda não tinha todas as peças do quebra-cabeça, mas uma coisa era certa. Caio estava escondendo alguma coisa. E a verdade estava prestes a aparecer de uma forma que ele jamais poderia prever. Júlia tentou continuar a refeição normalmente, mas sua mente estava presa na cena de segundos atrás. A expressão da mulher, a forma como Caio reagiu, tudo parecia suspeito. Ele havia sido rápido demais na resposta, como se já soubesse que precisaria se justificar. Além disso, a mulher não parecia alguém que apenas pedia informações para estranhos. Seu tom de voz baixo e a maneira como olhou para Caio antes de sair sugeriam uma intimidade que Júlia não conseguia ignorar. Algo estava errado, e a sensação de que estava sendo enganada se tornou ainda mais forte. Caio, por outro lado, parecia empenhado em mudar o clima. Continuou falando sobre a viagem que mencionou antes, elogiando a comida e tentando demonstrar naturalidade. No entanto, Júlia percebeu que ele estava inquieto. Seu pé balançava discretamente sob a mesa, e ele olhava em volta com mais frequência do que o normal. Ela conhecia bem os sinais de nervosismo dele, e tudo indicava que ele não estava tão tranquilo quanto queria parecer. Mesmo assim, decidiu não confrontá-lo ainda. Preferia observar mais antes de agir. A presença da mulher continuava a incomodar Júlia. Ela queria olhar ao redor e tentar encontrá-la novamente, mas evitou fazer isso diretamente. Em vez disso, esperou por algum reflexo nos vidros do restaurante. E foi aí que percebeu a mulher estava sentada em uma mesa ao fundo, sozinha, mas claramente atenta ao que acontecia na mesa deles. A descoberta fez o coração de Júlia disparar. Aquilo não era coincidência. Ela não era apenas uma desconhecida qualquer. O jantar seguiu em um silêncio desconfortável por alguns minutos, até que Caio, percebendo a mudança na expressão de Júlia, soltou um riso nervoso. Amor, você tá muito séria. Tá tudo bem? O tom casual era forçado, e isso só fez com que Júlia ficasse ainda mais desconfiada. Forçou um sorriso e respondeu que estava apenas pensando em algumas coisas do trabalho. Ela sabia que ele esperava que ela esquecesse o que aconteceu, mas não era tão ingênua. Estava apenas esperando pelo momento certo para juntar as peças. Antes que pudesse decidir como agir, um movimento inesperado chamou sua atenção. A mulher misteriosa se levantou da mesa e saiu do restaurante apressada. O que quer que estivesse acontecendo, parecia que ela tinha percebido que havia ido longe demais. Júlia sentiu uma mistura de frustração e alívio. Frustração por não saber exatamente o que aquela mulher significava na vida de Caio, e alívio por pelo menos ter confirmado uma coisa: aquilo não era um simples pedido de informação. Mesmo com a saída da mulher, o clima na mesa não melhorou. Júlia tentava agir naturalmente, mas a inquietação dentro dela só crescia. Algo naquela cena ainda não fazia sentido, e ela sabia que, se pressionasse Caio naquele momento, ele teria uma desculpa pronta. Ao longo dos anos, aprendeu a observar primeiro e agir depois. E agora, seu instinto dizia para esperar. Ainda havia algo por vir,
e ela não queria se precipitar antes de ter provas mais concretas. Caio, por sua vez, continuava insistindo em puxar assunto, falando sobre qualquer coisa que pudesse distrair Júlia. Mas ela notou como ele evitava tocar no que aconteceu. Não fez nenhum comentário sobre a mulher. Não tentou desmerecer a situação ou transformar em piada. Apenas ignorou completamente, como se fosse algo irrelevante. Para Júlia, isso dizia muito mais do que qualquer desculpa esfarrapada. Se não fosse importante, ele ao menos tentaria esclarecer. O silêncio dele era mais revelador do que qualquer explicação. Os minutos passaram lentamente, e Júlia tentava entender por que aquilo a incomodava tanto. Seria exagero dela? Estaria vendo coisas onde não existiam? Mas uma parte de si se recusava a aceitar essa possibilidade. Algo dentro dela gritava que aquela não seria apenas mais uma noite comum. Talvez tivesse a ver com o olhar da mulher antes de sair, ou com o jeito nervoso de Caio desde que chegaram ao restaurante. Tudo parecia estar se encaixando em um padrão que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Júlia pegou a taça de vinho e girou o líquido lentamente, olhando para a mesa como se estivesse distraída. Mas, na verdade, estava observando Caio pelo canto dos olhos. Ele estava tenso, os ombros rígidos, como se estivesse esperando algo. A forma como mexia no guardanapo entre os dedos denunciava sua ansiedade. Se fosse realmente uma situação insignificante, ele já teria relaxado. Mas não era isso que estava acontecendo. E Júlia sabia que quando alguém está escondendo algo, mais cedo ou mais tarde, a verdade encontra um jeito de aparecer. Foi então que, no momento em que Caio pareceu finalmente se acalmar, a garçonete apareceu ao lado deles com um sorriso simpático. E, sem perguntar nada, colocou um prato na frente dele. O de sempre para você? O silêncio foi imediato. Júlia sentiu o sangue gelar. Caio, que segundos antes parecia estar conseguindo controlar a situação, ficou imóvel. Seu olhar ficou vazio por um instante, e ele não conseguiu disfarçar. Aquilo foi o suficiente. Naquele momento, Júlia soube. Caio estava mentindo, e agora ele não teria mais como escapar. O silêncio que tomou conta da mesa foi imediato. Júlia sentiu o estômago revirar ao ver a expressão congelada de Caio. Era como se por um instante ele tivesse esquecido como respirar. A garçonete, sem perceber o impacto do que acabara de dizer, continuou sorrindo enquanto arrumava os talheres ao lado do prato. Espero que goste, como sempre, acrescentou, antes de se afastar com naturalidade. Para ela, aquilo não significava nada. Mas para Júlia, aquilo era a peça final do quebra-cabeça que vinha tentando montar a noite inteira. Caio piscou algumas vezes e forçou um sorriso nervoso, tentando recuperar o controle da situação. Nossa, que coincidência, né? Devem ter me confundido com alguém, disse, soltando uma risada fraca. Mas sua voz tremia, e Júlia notou como suas mãos estavam mais tensas do que antes. Ele pegou os talheres, mas nem sequer olhou para a comida. Júlia não respondeu de imediato, apenas observou cada detalhe. Se fosse apenas um engano, por que ele parecia tão apavorado? Sua tentativa de disfarçar só serviu para confirmar o que ela já suspeitava. A garçonete não teria servido um prato sem perguntar se ele não fosse um cliente habitual. Não existia coincidência nesse tipo de situação. Júlia apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, mantendo um olhar firme sobre Caio. Engraçado. Pensei que você disse que nunca tinha vindo aqui antes, comentou, mantendo o tom de voz controlado. O rosto dele empalideceu ligeiramente, e ele rapidamente balançou a cabeça. Não, eu quis dizer que não costumo vir muito, corrigiu, tropeçando nas palavras. Cada tentativa de explicação só tornava a situação mais óbvia. Júlia sentiu o peito apertar, não apenas pela mentira, mas pela maneira como ele tentava sustentá-la mesmo quando já estava exposto.
Se ele era capaz de mentir tão descaradamente sobre algo tão simples, o que mais poderia estar escondendo? A lembrança da mulher misteriosa voltou à sua mente. Agora, tudo fazia sentido. O restaurante não era um lugar novo para Caio. Ele já tinha estado ali muitas vezes antes. Mas a pergunta que realmente importava era com quem? Enquanto o silêncio se prolongava entre os dois, Júlia percebeu que não precisava mais perguntar nada. A resposta estava ali, escancarada na expressão culpada de Caio. Ele desviava o olhar, mexia no guardanapo, evitava encará-la diretamente. Não era preciso mais palavras para entender o que estava acontecendo. Mas, ainda assim, ela queria ouvir da boca dele. Queria ver até onde ele iria para tentar escapar da verdade. E, mais do que tudo, queria ver se ele teria coragem de admitir o que realmente estava acontecendo. O clima ao redor deles parecia ter mudado completamente. O barulho dos outros clientes conversando, o som dos talheres tilintando nos pratos e até a música ambiente pareciam abafados, como se tudo tivesse ficado em segundo plano. O foco de Júlia estava apenas em Caio e no silêncio dele. Era um silêncio que dizia mais do que qualquer explicação que ele pudesse inventar. Ele ainda não havia dado nenhuma justificativa convincente, e quanto mais o tempo passava, mais evidente ficava que não havia saída para ele. Caio finalmente soltou um suspiro pesado e passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Júlia, olha, eu posso explicar, começou, mas sua voz saiu fraca, sem a confiança que ele costumava ter. Júlia arqueou a sobrancelha, cruzou os braços e esperou. Ela não precisava pressioná-lo. O próprio desespero dele já mostrava que qualquer coisa que dissesse agora seria apenas uma tentativa fracassada de amenizar a situação. Ela queria ver até onde ele teria coragem de ir com aquela mentira. Ele abriu a boca para continuar, mas hesitou. Era visível que sua mente trabalhava freneticamente em busca de uma saída. O problema era que, dessa vez, ele não tinha nenhuma. Ele não poderia simplesmente inventar que a garçonete se confundiu ou que havia outra explicação plausível para o de sempre. A realidade era muito simples. Caio frequentava aquele restaurante com frequência e não era com Júlia. Esse pensamento fez o coração dela apertar, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma sensação de alívio. Pelo menos agora ela sabia a verdade. Os segundos se arrastavam e ele ainda tentava formular uma desculpa, mas nada parecia ser suficiente. A verdade estava ali, exposta na mesa entre eles, e não havia mais como ignorá-la. Júlia, que antes sentia um nó na garganta de ansiedade, agora sentia uma calma estranha tomar conta de si. Ela já não precisava mais de confirmações. Ele já havia se entregado, mesmo sem dizer uma única palavra. Finalmente, Caio soltou um riso sem graça e balançou a cabeça. Isso não significa nada, Júlia. Você está exagerando, disse, tentando minimizar o impacto da situação. Mas para Júlia, aquilo foi a gota d'água. Não era apenas sobre o restaurante, a garçonete ou a mulher misteriosa. Era sobre ele ter mentido. E, acima de tudo, sobre ele continuar mentindo, mesmo quando já estava completamente exposto. E isso ela sabia, era algo que nunca poderia aceitar. A tentativa de Caio de minimizar a situação só piorou as coisas. Júlia sentiu uma mistura de raiva e incredulidade ao ouvir aquelas palavras saindo da boca dele. Como ele ainda tinha coragem de agir, como se fosse um mal-entendido? Como poderia menosprezar a inteligência dela daquela forma? Ela respirou fundo, mantendo a calma, mas sua paciência estava no limite. Se ele queria insistir na mentira, então ela o deixaria se enrolar ainda mais. E no fundo, sabia que ele já estava perdido, apenas não queria admitir. Ele percebeu que a estratégia de fingir que não era nada não estava funcionando. Tentou mudar de abordagem, inclinando-se para a frente e segurando a mão de Júlia. Amor, eu juro, não tem nada de errado.
Você sabe que eu nunca faria nada para te machucar, disse, tentando soar convincente. Mas Júlia não recuou, nem moveu um músculo. O toque dele, que antes trazia conforto, agora parecia falso. Não havia mais espaço para desculpas vazias. Ela esperou tanto por uma resposta sincera, mas tudo o que recebeu foi mais manipulação. Caio começou a gesticular mais, uma clara demonstração de que estava ficando sem opções. Eu posso ter vindo aqui algumas vezes, mas não significa nada. Talvez o garçom tenha me confundido com outra pessoa, insistiu, a voz ganhando um tom mais apressado. Ele olhava ao redor, como se buscasse apoio de alguém, mas ninguém ali poderia ajudá-lo. Júlia permaneceu impassível, observando cada detalhe. Caio sempre teve um jeito persuasivo, mas, dessa vez, estava claro que nem ele acreditava na própria desculpa. O desespero dele só confirmava tudo. Se realmente fosse um engano, ele teria rido da situação, teria agido com naturalidade. Mas ali estava ele, tentando a todo custo criar uma narrativa que Júlia não compraria. E o mais frustrante era que, mesmo agora, ele ainda escolhia mentir ao invés de ser honesto. O peso daquela constatação fez Júlia sentir um nó no estômago. A pessoa que ela amava, com quem construiu 3 anos de história, não hesitava em traí-la, mas hesitava em admitir. Isso doía mais do que qualquer traição física poderia doer. Por fim, Caio passou a mão pelo cabelo, exasperado. Você tá exagerando, Júlia. Tá transformando uma coincidência em um drama, exclamou, elevando um pouco o tom. Mas Júlia já não estava mais ouvindo. Ela não precisava que ele admitisse. A verdade estava ali, explícita, e para ela isso bastava. Se antes ela queria uma confissão, agora só queria uma saída. E, para Caio, não importava mais o que dissesse. O que estava feito, estava feito. Antes que Júlia pudesse responder, a garçonete reapareceu ao lado da mesa, sem perceber o turbilhão de emoções que tomava conta do casal. Tudo certo com o prato, Caio? Perguntou com um sorriso simpático. Mas, ao notar o clima pesado, sua expressão mudou levemente. Júlia viu o desconforto na postura dela, como se começasse a perceber que havia falado demais. O olhar dela rapidamente passou de Caio para Júlia, e naquele momento, o silêncio foi mais revelador do que qualquer resposta poderia ser. Caio abriu a boca, mas nada saiu. A garçonete, tentando consertar a situação sem saber exatamente o que havia causado, acrescentou rapidamente. Bom, você sempre elogia esse prato quando vem aqui com... De repente, ela se interrompeu, como se só agora tivesse entendido a gravidade do que estava falando. Seu rosto ficou levemente corado, e ela mordeu o lábio, claramente arrependida de ter falado demais. Mas já era tarde. O estrago estava feito, e dessa vez não havia mais como Caio escapar. Júlia sentiu um frio subir pela espinha. Cada palavra dita pela garçonete ecoava em sua mente. Quando vem aqui com... Ela não completou a frase, mas já era o suficiente para Júlia entender. A mulher misteriosa, o desconforto de Caio, o prato servido sem perguntar, tudo fazia sentido agora. Caio não apenas conhecia aquele restaurante, como também tinha o costume de frequentá-lo com alguém. E Júlia tinha quase certeza de quem era essa pessoa. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Caio tentou rir, mas soou forçado. Tá vendo? Ela nem terminou a frase. Vocês estão fazendo um drama por nada, disse, tentando parecer despreocupado. Mas Júlia sabia que ele estava apenas tentando ganhar tempo. Sua confiança artificial estava desmoronando. E a garçonete, percebendo a tensão, simplesmente assentiu e se afastou rapidamente, claramente arrependida de ter se envolvido. Agora, restavam apenas os dois, e não havia mais distrações para desviar o foco do que estava acontecendo. Júlia respirou fundo, sentindo seu coração bater forte.
Ela poderia explodir ali mesmo, fazer uma cena, exigir respostas, mas naquele momento percebeu que não valia a pena. Caio já havia se entregue. Não precisava mais questioná-lo. Não precisava de mais provas. A traição estava escancarada e o silêncio dele era a confirmação final. Ela encarou Caio por alguns segundos e em sua mente a decisão já estava tomada. O relacionamento deles havia terminado ali, naquela mesa. Agora, restava apenas decidir como sair daquela situação com a dignidade intacta. O silêncio entre os dois era quase insuportável. Caio desviava o olhar, mexia nos talheres sem propósito e evitava encarar Júlia diretamente. Ele sabia que qualquer desculpa naquele momento seria inútil, mas, assim, parecia relutante em admitir a verdade. Júlia, por outro lado, sentia um misto de decepção e alívio. Decepção por ter sido enganada por tanto tempo, mas alívio por finalmente enxergar quem Caio realmente era. Não restavam dúvidas. Ele tinha outra pessoa, e aquele restaurante fazia parte da rotina deles. Cada detalhe daquela noite passava pela mente de Júlia como um filme. A forma como Caio ficou inquieto assim que entraram. O olhar nervoso ao ver a mulher misteriosa e, principalmente, a maneira como tentou minimizar a situação. Tudo fazia sentido agora. O restaurante não era apenas um lugar aleatório que ele encontrou. Era um espaço onde ele se sentia confortável, onde era reconhecido. E o pior, ele nunca teve a intenção de contar isso para Júlia. Ele só não esperava ser pego dessa maneira. O sangue de Júlia fervia, mas ela se recusava a perder o controle. Caio não merecia ver seu desespero, sua dor ou sua raiva. Ela queria que ele sentisse exatamente o que estava sentindo agora, impotência. Queria que ele percebesse que não havia mais volta, que todas as mentiras cuidadosamente construídas desmoronaram diante de seus olhos. E, principalmente, queria que ele entendesse que não adiantava tentar reverter a situação. Não havia explicação possível que fizesse aquilo parecer aceitável. Ela pegou a taça de vinho e bebeu um gole devagar, sem pressa. Seu coração ainda estava acelerado, mas sua mente já estava decidida. "Não vai dizer nada?" perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz saiu calma, mas carregada de significado. Caio abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saía. Ele estava derrotado, e Júlia adorou ver isso. Por anos ele achou que poderia enganá-la, mas agora estava completamente sem saída. Foi então que Júlia percebeu um detalhe que passou despercebido antes. A mulher misteriosa ainda estava ali perto, sentada em outra mesa, observando de longe, como se estivesse esperando para ver o desfecho da situação. Júlia encontrou seu olhar, e naquele instante, algo ficou ainda mais claro. Aquela mulher não era apenas uma coincidência. Ela estava ali por um motivo, e, de alguma forma, fazia parte daquela história. Júlia sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Seu olhar fixo na mulher misteriosa fez com que ela desviasse rapidamente, pegando a bolsa e se levantando apressada. Não demorou nem 5 segundos para que ela saísse do restaurante, como se fugisse de algo. Júlia não precisou de mais nada para ter certeza. Aquela mulher não apenas conhecia Caio, como sabia exatamente quem ela era. E agora, ao perceber que havia se exposto demais, resolveu desaparecer antes que fosse confrontada. Júlia voltou seu olhar para Caio, que parecia ainda mais perdido. Ele lhe acompanhou à saída da mulher com o canto dos olhos, claramente tentando fingir que não se importava. Mas seu nervosismo era evidente. Ele sabia que Júlia havia conectado os pontos e que, naquele momento, não restavam dúvidas. "Então, vai continuar fingindo que não tem nada acontecendo?" perguntou, cruzando os braços. O tom calmo contrastava com o furacão que acontecia dentro dela, mas Caio não precisava saber disso. Ele respirou fundo e passou a mão pelo rosto, como se estivesse buscando forças para responder.
Júlia, eu não queria que fosse assim, começou, sua voz carregada de hesitação. Mas Júlia não estava interessada em ouvir arrependimentos falsos. Ah, então você queria que eu nunca descobrisse? Interrompeu, arqueando a sobrancelha. A frieza na sua resposta fez com que Caio finalmente parasse de tentar se justificar. Ele percebeu que não havia mais espaço para manipulações ou desculpas baratas. O silêncio se prolongou por mais alguns instantes. Júlia esperava que ele ao menos tivesse coragem de assumir, mas pelo jeito nem isso ele era capaz de fazer. Para ela, isso apenas confirmava que ele nunca foi o homem que ela pensou que conhecia. Era impressionante como ele conseguiu manter essa farsa por tanto tempo, achando que nunca seria descoberto. Mas ali estava ele, sem conseguir formular uma frase coerente para explicar o que fez. Júlia pegou sua bolsa e se levantou devagar. Olhou para Caio uma última vez, esperando algum sinal de arrependimento genuíno, algo que provasse que em algum momento ele realmente a amou. Mas tudo o que viu foi um homem derrotado, sem ter o que dizer. Bom apetite, Caio. Pelo menos você já sabe exatamente o que pedir, disse, antes de se virar e caminhar para a saída. Ela não precisaria de mais nenhuma explicação. O que tinha visto naquela noite já era o suficiente para nunca mais olhar para trás. Júlia caminhou com passos firmes em direção à saída, sentindo cada célula do seu corpo pulsar com adrenalina. A sensação de traição ainda queimava em seu peito, mas ao mesmo tempo havia um alívio crescente. Ela não precisava mais de provas nem de justificativas vazias. A verdade estava ali, exposta diante de todos. Ela passou pelas mesas sem olhar para trás, mas percebeu um movimento discreto ao seu lado. Quando seus olhos encontraram a garçonete novamente, a expressão dela era diferente. Agora, carregava um misto de culpa e empatia. A funcionária hesitou por um segundo, como se estivesse decidindo se deveria falar algo. Júlia parou, não porque esperava uma explicação, mas porque queria ver se a garçonete teria coragem de admitir o que claramente sabia. Me desculpa, murmurou a jovem, sem precisar dizer mais nada. Júlia apenas assentiu levemente. Não era culpa dela, mas, de alguma forma, aquelas palavras pareciam confirmar o que ela já sabia. Caio não era um cliente qualquer. Ele estava acostumado a estar ali e a garçonete sabia exatamente com quem. Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta, mas se recusou a demonstrar qualquer fraqueza ali. A última coisa que queria era que Caio, ou qualquer outra pessoa naquele restaurante, pensasse que ela sairia dali arrasada. Então, ergueu a cabeça e manteve a expressão firme. Seu coração podia estar destruído, mas sua dignidade permaneceria intacta. Não precisa se desculpar. Não foi você quem mentiu para mim, respondeu, sua voz saindo mais forte do que esperava. A garçonete apenas baixou os olhos, parecendo aliviada por não ter recebido uma resposta hostil. Sem mais nada a dizer, Júlia continuou andando até a porta. Podia sentir os olhares sobre si, mas ignorou todos eles. O peso daquela noite era enorme, mas, de certa forma, ela se sentia mais leve do que esperava. A verdade doía, mas também libertava. Ela não estava mais presa em uma ilusão. Não precisava mais tentar entender sinais confusos ou justificar as ausências de Caio. Agora, tudo fazia sentido. E, com essa certeza, ela atravessou a porta e saiu do restaurante, deixando tudo para trás. O ar frio da noite bateu em seu rosto assim que colocou os pés na calçada. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Em questão de minutos, sua vida havia mudado completamente. O homem com quem planejava um futuro não passava de um mentiroso. Mas, em vez de se afundar na dor, Júlia sentiu algo diferente. Sentiu força. Ela foi enganada, sim, mas não permitiria que isso definisse quem era.
E naquele instante decidiu que não derramaria mais nenhuma lágrima por Caio. Júlia parou na calçada por alguns segundos, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. Seu coração ainda estava acelerado, mas não de medo ou tristeza. Era a adrenalina de finalmente se libertar de algo que a enganava há muito tempo. A porta do restaurante permaneceu fechada atrás dela, e ela sabia que Caio provavelmente ainda estava lá, tentando processar tudo. Mas isso já não era problema dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no controle da própria história. O celular vibrou em sua bolsa, e ela já sabia quem era antes mesmo de olhar. Caio, sem dúvida, começaria a bombardear seu telefone com mensagens. Provavelmente tentaria reverter a situação, inventar uma nova desculpa ou dizer que tudo foi um grande mal-entendido. Mas Júlia não tinha mais paciência para isso. Pegou o telefone, desbloqueou a tela e viu exatamente o que esperava: uma sequência de mensagens desesperadas tentando convencê-la a voltar e conversar. Ela apenas soltou um riso sem humor antes de bloquear o número. Com um movimento decidido, ergueu a mão e chamou um táxi. Não precisava de mais nada ali. Não queria respostas, discussões ou explicações que já sabia que seriam mentiras. A única coisa que desejava agora era a distância. Assim que o carro parou à sua frente, entrou sem hesitar. O motorista perguntou para onde queria ir, e ela respirou fundo antes de responder. Para casa? Mas no fundo sabia que não era apenas para seu apartamento que estava voltando. Estava voltando para si mesma, para quem era antes de Caio bagunçar sua vida. Enquanto o táxi se afastava, Júlia olhou pela janela e viu a fachada do restaurante ficando para trás. Não sentiu arrependimento por nada do que disse ou fez. Na verdade, sentiu orgulho de si mesma. Quantas mulheres não se enganavam por anos, aceitando migalhas e mentiras? Ela teve a chance de ver a verdade com os próprios olhos e, mais do que isso, teve a coragem de sair. Isso para ela era a maior vitória. Ela não seria a mulher que ficava para descobrir mais traições. Ela era a mulher que ia embora. O caminho até seu apartamento foi silencioso, mas sua mente estava longe de estar vazia. Pensava em tudo o que tinha vivido nos últimos 3 anos e em como passou tanto tempo ignorando os sinais óbvios. Mas agora, ao invés de se culpar, decidiu que usaria essa experiência como aprendizado. Ela saiu daquela situação mais forte, mais sábia, e acima de tudo com a certeza de que nunca mais aceitaria menos do que merecia. Ao chegar em casa, Júlia fechou a porta e encostou as costas nela, soltando um longo suspiro. A noite tinha sido um turbilhão de emoções, e agora, no silêncio do seu apartamento, tudo parecia finalmente se assentar. Sentiu o peso da traição ainda presente, mas não deixaria que isso a consumisse. Caminhou até a cozinha, pegou um copo d'água e respirou fundo. Não havia mais espaço para lágrimas. Não se permitiria sofrer por alguém que a enganou de maneira tão descarada. O celular vibrou novamente na bolsa, mas desta vez ela nem precisou olhar. Sabia que era Caio, tentando de todas as formas reverter a situação. Mas o que ele não entendia era que não havia mais nada para ser salvo. Ele podia passar a noite inteira mandando mensagens, inventando desculpas ou até mesmo tentando se justificar. Nada mudaria o fato de que ele escolheu mentir, escolheu traí-la e, pior, escolheu continuar negando mesmo quando foi pego. Isso dizia muito sobre o caráter dele. Júlia desbloqueou o telefone e abriu as mensagens. As primeiras eram tentativas de se explicar. Frases como "você entendeu tudo errado" e "por favor, me deixa te contar a verdade". Mas, conforme ela ignorava, os textos começaram a mudar de tom. Agora ele dizia que ela estava exagerando, que estava fazendo uma tempestade em um copo d'água. Isso apenas confirmou o que ela já sabia. Ele não estava arrependido pelo que fez, apenas pelo fato de ter sido descoberto. Era patético.
Sem hesitar, apagou todas as mensagens e bloqueou o contato. Não havia mais espaço para ele em sua vida. A partir daquele momento, Caio era apenas uma lembrança do que ela nunca mais aceitaria em um relacionamento. Olhou para o próprio reflexo no espelho da sala e viu uma mulher que, apesar da dor, estava mais forte do que nunca. O que aconteceu naquela noite não a definiria. Pelo contrário, seria o impulso para seguir em frente. Agora com a certeza de que merecia algo muito melhor. Com essa decisão tomada, Júlia apagou as luzes e foi para o quarto. Deitou-se na cama, sentindo um misto de cansaço e alívio. O coração ainda doía, mas agora era uma dor diferente. Não era mais a angústia de quem suspeitava de algo, mas sim a dor de quem descobriu a verdade e escolheu seguir adiante. Fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle de sua própria história. Enquanto Júlia colocava um ponto final na história deles, Caio ainda tentava reverter o estrago que causou. Sentado sozinho na mesa do restaurante, ele olhava para o celular, esperando uma resposta que nunca viria. Não conseguia acreditar que tinha perdido o controle da situação tão rapidamente. Durante anos, sempre soube manipular as circunstâncias ao seu favor. Sempre conseguiu escapar de problemas com explicações convincentes. Mas, dessa vez, nada do que dizia parecia surtir efeito. O prato à sua frente já estava frio, intocado. A garçonete passava discretamente pelas mesas, evitando cruzar seu olhar. Ele sabia que tinha se tornado motivo de comentários, e isso o incomodava profundamente. Nunca se viu naquela posição antes. Sempre foi o cara que ditava as regras, que controlava as narrativas. Mas agora se via completamente impotente diante da decisão de Júlia. E isso o atingia de um jeito que ele não esperava. Pegou o telefone mais uma vez, roendo as unhas, e viu a confirmação do que já temia. Júlia havia bloqueado seu número. Uma onda de frustração tomou conta dele, seguida por um sentimento que ele raramente experimentava. Medo. Não medo de ficar sozinho, mas medo de perceber que, pela primeira vez, não tinha mais volta. Júlia era diferente das outras mulheres que já enganou. Ela não era do tipo que ficaria e tentaria consertá-lo. Ela simplesmente se foi. Caio passou a mão pelos cabelos, tentando processar o que aconteceu. Por mais que tentasse encontrar uma justificativa para se sentir no controle, não havia nenhuma. Júlia tinha vencido. Saiu sem fazer escândalo, sem chorar, sem implorar por explicações. Simplesmente olhou nos olhos dele e foi embora. E essa foi a pior derrota que ele poderia sofrer. O silêncio dela foi muito mais cruel do que qualquer grito ou acusação. Sem alternativa, Caio finalmente se levantou, jogou algumas notas na mesa e saiu do restaurante. Caminhou sem rumo, sentindo o peso do que havia perdido. Por mais que tentasse se convencer de que Júlia voltaria, uma parte dele sabia que não. E essa certeza o atingiu de forma brutal. Pela primeira vez em sua vida, ele havia sido deixado para trás. Os dias passaram, e Júlia se manteve firme em sua decisão de cortar Caio de sua vida. Bloqueou suas redes sociais, apagou fotos e evitou qualquer contato que pudesse reabrir aquela ferida. No início sentiu uma leve inquietação, uma vontade quase automática de olhar o celular e ver se ele ainda tentava falar com ela. Mas, conforme o tempo passava, percebeu que essa necessidade desaparecia. Cada dia sem notícias dele era um lembrete de que ela estava melhor assim, livre de mentiras e falsas promessas. No entanto, o destino parecia querer testar sua determinação. Certa manhã, enquanto saía de um café perto do trabalho, ela o viu do outro lado da rua. Caio estava parado, olhando diretamente para ela, como se estivesse esperando uma oportunidade para se aproximar. Por um breve momento, Júlia sentiu o coração acelerar, mas logo recuperou o controle. Ele não significava mais nada para ela. Não era alguém com quem queria conversar,
muito menos alguém a quem devia explicações. Caio, no entanto, não desistiu tão facilmente. Atravessou a rua e parou a poucos passos dela, com uma expressão que misturava arrependimento e desespero. Júlia, por favor, me escuta só por 1 minuto, disse sua voz carregada de ansiedade. Mas ela permaneceu imóvel, encarando-o com frieza. Para quê? Para ouvir mais mentiras? Para você tentar minimizar tudo de novo? A resposta dela foi direta, sem espaço para rodeios. Dessa vez, ele não teria a chance de manipular a situação. Ele suspirou, parecendo derrotado. Eu sei que estraguei tudo, mas eu sinto sua falta, confessou, como se isso fosse mudar alguma coisa. Júlia riu, mas não havia humor em sua risada. Você não sente minha falta, Caio. Você sente falta do controle que tinha sobre mim. Mas isso acabou, afirmou, sua voz firme. Ela viu nos olhos dele que suas palavras acertaram em cheio. Pela primeira vez, ele percebeu que realmente a havia perdido. Sem esperar resposta, Júlia virou as costas e continuou o seu caminho. Não havia nada mais a ser dito. O passado deles terminava ali, naquela rua, sem despedidas dramáticas ou pedidos de segunda chance. Ela não era uma mulher que voltava atrás. Era alguém que aprendia e seguia em frente. E naquele momento, sentiu um alívio imenso por finalmente encerrar aquele ciclo de vez. Ao virar a esquina e se afastar de Caio, Júlia sentiu um peso saindo de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não carregava dúvidas ou incertezas sobre o que deveria fazer. Não sentia mais aquela necessidade de entender os motivos dele, de buscar respostas para perguntas que não importavam mais. O que passou, passou. E, por mais doloroso que tenha sido, era algo que não a definiria. Agora seu foco estava em si mesma, em construir uma nova fase sem as sombras do passado. Ela entrou no prédio do trabalho e foi recebida por colegas que nem imaginavam pelo que ela havia passado nos últimos dias. E isso a fez perceber algo importante. O mundo não parava porque seu coração havia sido partido. A vida continuava, e ela tinha duas escolhas: se prender ao que Caio fez ou usar essa experiência para se tornar ainda mais forte. Optou pela segunda opção. Não deixaria que uma traição a transformasse em alguém amargo. Em vez disso, usaria isso como combustível para crescer. Durante o dia, percebeu como sua mente estava mais leve. Antes, Caio ocupava seus pensamentos com desconfianças, inseguranças e perguntas sem respostas. Agora, ela podia finalmente se concentrar em si mesma, em seus planos e no que realmente importava. Pegou seu telefone e, em um impulso, enviou uma mensagem para uma amiga que não via há meses. Vamos sair essa semana? Tenho histórias para contar. Ela não queria mais olhar para trás. Era hora de preencher sua vida com novas memórias. Ao sair do trabalho, caminhou sem pressa pelas ruas, observando as pessoas ao redor. Sentiu um vento frio bater em seu rosto, mas em vez de se encolher, fechou os olhos por um instante e sorriu. Essa era a sensação da liberdade, de saber que não precisava de ninguém para ser feliz. Caio foi apenas uma lição, um obstáculo que agora pertencia ao passado. Seu futuro não dependia de um relacionamento, e sim do que ela escolheria fazer dali para frente. Júlia chegou em casa e se jogou no sofá, pegando um livro que estava parado há meses na estante. Quando começou a ler, percebeu que não precisava mais buscar distrações para fugir da dor. Agora estava em paz. A traição de Caio já não doía como antes. Era apenas uma lembrança distante, um erro que ela nunca mais repetiria. E, com essa certeza, virou a página tanto do livro quanto da própria vida. Os dias se passaram, mas Caio não conseguia aceitar o fim. Cada tentativa de contato ignorada só aumentava sua frustração. Ele sabia que Júlia era decidida, mas sempre acreditou que, com o tempo, ela cederia. Porém, dessa vez as coisas eram diferentes.
Ela não estava apenas magoada, estava farta. E isso era algo que ele não sabia como reverter. Pela primeira vez, sentiu que não tinha mais poder sobre a situação. Uma semana depois do jantar fatídico, Caio decidiu tentar uma última cartada. Sabia que Júlia frequentava um café específico todos os sábados de manhã. Foi até lá na esperança de encontrá-la. Quando a viu sentada sozinha em uma mesa, de óculos escuros e tomando café com calma, sentiu um aperto no peito. Ela parecia bem. Bem demais para alguém que terminou um relacionamento de 3 anos. Isso o irritou mais do que deveria. Criando coragem, ele se aproximou. Mas antes que pudesse falar, Júlia ergueu a mão, interrompendo-o. Nem tente, Caio. Eu já sei tudo o que você vai dizer, e não me interessa, disse, sem nem tirar os olhos do celular. Ele sentiu o estômago revirar. Estava acostumado a ver Júlia emocional, sempre se importando, sempre tentando resolver as coisas. Mas aquela mulher diante dele era outra pessoa. Ela não queria resolver nada. Apenas queria que ele sumisse. Júlia, eu sei que errei, mas você precisa me dar uma chance de explicar, insistiu, puxando a cadeira e sentando-se à sua frente sem ser convidado. Ela finalmente ergueu o olhar, cruzando os braços. Explicar o quê? Que você mentiu para mim, que me enganou por meses e que só tentou consertar as coisas quando percebeu que não teria mais controle sobre mim. A frieza na voz dela fez Caio estremecer. Pela primeira vez, percebeu que não havia nada que ele pudesse dizer para reverter aquilo. Antes que ele pudesse responder, Júlia pegou sua bolsa, colocou algumas notas na mesa e se levantou. Dessa vez, Caio, você não tem mais desculpas. E eu não tenho mais paciência, disse, antes de sair do café sem olhar para trás. Caio ficou ali, paralisado, vendo a mulher que sempre acreditou que estaria ao seu lado ir embora sem hesitar. E naquele momento percebeu que a perdeu de verdade. Não porque ela estava brava ou magoada, mas porque, simplesmente, não se importava mais. Após sair do café, Júlia sentiu um alívio profundo. Aquela conversa foi a confirmação final de que tomou a decisão certa. Caio tentou, como sempre, inverter a situação, mas ela não caiu na armadilha. Não tinha mais dúvidas, nem arrependimentos. Agora, só queria seguir sua vida sem carregar o peso de um relacionamento que nunca foi tão sincero quanto pensava. Pela primeira vez sentia que estava realmente livre. De volta ao seu apartamento, abriu o armário e pegou uma caixa onde guardava lembranças do relacionamento. Cartas, fotos, ingressos de cinema, tudo aquilo que antes tinha um valor sentimental agora parecia apenas restos de um passado que não merecia ser lembrado. Sem hesitar, pegou a caixa e colocou na lixeira. Ela não precisava mais daquelas memórias. O que viveu com Caio foi real para ela, mas agora sabia que, para ele, foi apenas um jogo. O telefone vibrou, mas, ao olhar a tela, não era Caio. Era sua melhor amiga, convidando-a para um jantar. Júlia sorriu, aceitando o convite sem hesitar. Percebeu que não queria mais perder tempo remoendo o passado. A vida estava acontecendo, e ela finalmente estava pronta para vivê-la sem as correntes de um relacionamento fracassado. Não era uma mulher quebrada, nem vítima de uma traição. Era uma mulher que escolheu a si mesma. Ao sair para encontrar a amiga, sentiu o ar fresco da noite e um novo tipo de felicidade tomando conta dela. Não era euforia, nem uma tentativa de provar algo para alguém. Era apenas paz. Um sentimento de leveza que há muito tempo não sentia. Caio fez parte de sua história, mas não era o fim dela. Na verdade, ele foi apenas um capítulo que já havia sido encerrado. E Júlia mal podia esperar para escrever os próximos. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, se deu conta de que sua maior vitória não foi descobrir a traição, nem confrontar Caio. Sua verdadeira vitória foi seguir em frente sem olhar para trás. E essa certeza fez com que,
Pela primeira vez desde aquela noite no restaurante, ela sorrisse de verdade. O passado finalmente ficou onde deveria estar. Agora só existia o futuro. Júlia finalmente seguiu sua vida, deixando Caio e toda aquela traição no passado. Sua maior lição foi entender que a verdade sempre aparece e que ninguém merece permanecer em um relacionamento baseado em mentiras. Se tem uma coisa que essa história nos ensina, é que confiar no próprio instinto pode evitar muita dor no futuro. E você já passou por algo parecido? Conta aqui nos comentários, queremos saber sua opinião. Aliás, se você gostou dessa história e quer mais conteúdos como esse, já deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo histórias incríveis para vocês. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas vindo por aí. Aqui no canal, sempre trazemos histórias reais ou inspiradas em situações que podem acontecer com qualquer um. O importante é refletir e aprender com cada experiência. Então, se você gosta de histórias que te prendem do começo ao fim, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. E se você acha que essa história pode ajudar alguém a abrir os olhos para uma situação parecida, compartilhe o vídeo. Às vezes, uma história como essa pode fazer alguém perceber que está em um relacionamento tóxico e finalmente tomar uma atitude. Afinal, ninguém merece viver preso em uma mentira. Então, não perde tempo. Deixa seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal. E lembra, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, por mais que tentem escondê-la. Agora, vamos para a conclusão dessa história e ver como Júlia seguiu sua vida depois de tudo isso. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, spoilers de novas histórias e ainda apoiar o nosso canal, considere se tornar membro. Temos benefícios especiais para quem faz parte da nossa comunidade fechada, incluindo vídeos extras e bastidores das histórias. Clique no botão Seja Membro e descubra tudo o que preparamos para vocês. Aqui no canal sempre trazemos histórias que mexem com as emoções e nos fazem refletir sobre a vida. Então, se você gostou dessa e quer mais, não deixe de conferir os vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Separamos algumas histórias que com certeza vão prender sua atenção e te deixar pensando por dias. Muito obrigado por assistir até aqui. Sua participação é muito importante para o crescimento do canal, e a gente ama ler os comentários de vocês. Então já sabe, curte, comenta, compartilha e se inscreve para não perder nenhum vídeo novo.